E temos o Congresso CAP a ser realizado agora dia 10 de janeiro, ali em Manaus, Amazonas, e vamos contar com a presença desses amados aqui de BH lá. Amém, queridos? Mas, enfim, vamos lá no que interessa, porque é importante desbancar todo tipo de engano, todo tipo a falsa espiritualidade, ok? E isso, obviamente, não aos que estão lá do lado de fora, mas aos que estão dentro da chamada, vamos dizer assim, igreja, ok? Porque às vezes a igreja está mais preocupada com o que está ocorrendo lá fora, que as pessoas que não conhecem a Deus estão fazendo. Claro que nós devemos nos preocupar com aqueles que não conhecem a Deus, mas não adianta se preocupar com as pessoas lá, se nós estamos precisando de luz, se nós precisamos de entendimento, ok? Estamos ainda falando dentro do módulo da Escola de Fundamentos sobre culturas, e dentro disso estamos falando em um tempo oportuno exatamente sobre este tempo das festas que acontece agora, nesse período de final de ano, ok? Especificamente, em relação ao Natal, ok? Queridos, como eu falei, e existem outras ministrações dentro da mídia Escola de Fundamento, e que talvez aqui não contemple todo o conhecimento que você precise, mas é isso que eu falo. Existem outras ministrações que você pode depois verificar, analisar, e essa aqui apenas será um complemento daquilo que você precisa. Amém, queridos? Então, vamos começar deste ponto. Bom, vamos começar da seguinte forma, ou dar continuidade, na verdade, da seguinte forma. Bom, quando você liga a televisão nesse período, você vai ver que ali um comercial de um refrigerante, de um panetone, enfim, desses produtos que eles são especificamente para este tempo. Eles são produzidos para um tempo, ok? E ali, obviamente, para esse tempo festivo. E aí, então, o que diz, amados, quando você vê um comercial desse, Que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir a sua casa, que a sua família, como uma noite como essa, deve ser abençoada, ou presenteada, na verdade, com o espírito do Natal, Então, que você possa ser abençoado com o espírito natalino, que esse espírito possa trazer alegria, possa trazer unidade, possa trazer comunhão, possa trazer sobre a sua casa a prosperidade, Então, partindo deste ponto, de um ponto comum, e eu vou focar, como eu falei no início, para a igreja, ok? Para a igreja. Eu não estou neste momento preocupado com aqueles que estão lá fora, porque aqueles que estão lá fora, eles serão um reflexo de alcance daqueles que brilham como igreja, daqueles que brilham no testemunho de Jesus. Então, para você que não é essa, eu não concordo, não. Eu não estou falando diretamente para você nesse primeiro momento. Eu estou falando para aqueles que se intitulam igreja, para aqueles que se intitulam que são de Cristo e tudo mais. Ok? Partindo desse princípio, deste anúncio de que o espírito natalino está liberado sobre a casa das pessoas, entre aspas, sobre a casa de um cristão, sobre a casa de uma família cristã, sobre a casa de quem diz que é crente. Queridos, partindo disso, nós já precisamos ver a diferença ou o erro nesse quesito, nessa construção dessa festa. Afinal, devemos crer que existe um único Espírito, e esse Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, esse ao qual Jesus enviou como Consolador, pedindo ao Pai para que Ele pudesse nos direcionar a tudo. E aí, concorde comigo, e você não pode ser mentiroso, enganoso. Se você me falar nessa hora que o espírito natalino é o mesmo do que o Espírito de Deus, então acabou a igreja. Se você que é um ministro, você que é um sacerdote, falar que o espírito natalino é o mesmo do que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aí pronto, acabou.
Só que, como a igreja, ela não é um projeto humano, como a igreja, como corpo de Cristo, ela vai ser o corpo de Cristo, mesmo que muitos tenham sequestrado a igreja para ser marionete, para ser, enfim, para viver várias culturas. Eu creio que é um tempo de restauração. E essa mensagem ela vem trazer um pouco dessa restauração para todos nós, ok? Então, partindo desse ponto, a gente já quebra uma estrutura muito grande de um crente, de um cristão, de uma pessoa, de uma família, de um profeta, um apóstolo, um evangelista, qualquer um que seja mergulhado no óleo qualquer aí, entendeu? Que se diga assim, não, mas é uma festa de Deus. Mas se você caminha no espírito natalino, e o Senhor envia o Espírito dele, e o Espírito dele é o Espírito da verdade, como a gente tem buscado esses pontos, né, para entender isso, mas não tem nada a ver, não é nocivo quando a gente olha com os olhos emocionais, porque quando a gente quer uma ceia, um jantar, um momento em família, isso é ótimo, porque está no emocional, está no elo emocional. Quem não quer ver a sua família reunida? Todos. Quem não quer ver, entendeu? Aqueles que são brigados o ano todo ali, entendeu? Pedindo perdão, chorando, se lamentando. E até o final da ceia já estão brigando de novo. Quem? Só que nós precisamos entender que as nossas bases de fé, elas não podem ser emocionais. Nós não podemos justificar uma fé, um ato, de maneira emocional, sendo que a nossa base de fé, ela não consegue trazer entendimento e luz sobre isso. Então não há uma compreensão de nós, enquanto cristãos, falarmos que tudo isso que acontece nesse período tem a ver com Deus. E como nós bem sabemos, e você pode anotar esse capítulo de Levítico 23 e ler ali quais são as festas que são definidas pelo grande Deus, nosso Deus, Criador de todas as coisas. Então, bom, enfim, o espírito natalino está liberado e obviamente que muitas pessoas, elas estão vivendo esse momento, é o momento que elas estão de férias, e se reúnem em família, e obviamente, entendeu, como em muitos lugares também, a gente não vai olhar com um olhar totalmente, né, apartando. A gente sabe que tem muita gente que faz ali de uma maneira muito, como que se diz, sem entendimento, sem compreensão, por isso que é necessário a gente nos pontuar em cima da verdade, mas também eu quero tocar exatamente no ponto daqueles que sabem da verdade e não falam desta verdade. Isto é, nós ministros. Porque se os ministros que estão à frente não tiverem a coragem, não tiverem a ousadia, e independente se vão perder a ovelha, mas as minhas ovelhas vão embora, por isso. Elas vão embora porque não são suas. E aí, porque vai diminuir a renda do ministério, é por isso. Você não está servindo ao Senhor, você está servindo ao dinheiro. Esse não é o ponto. Hoje não é um dia para... Mas enfim, para termos tanta pressão, vamos tentar compreender. Bom, nesse período, a gente vê coisas muito bonitas. E quem não vai dizer que uma árvore de Natal não é bonita? Quem não vai dizer que uma árvore de 1,5 metro, cheio de pisca-pisca, cheio de decorações, não é bonito? É bonito, porque os nossos olhos naturais, humanos, eles são acostumados a se renderem, a se venderem, a negociar pelas coisas que são bonitas. Mas a gente sabe que ela é uma festa que ela é atrativa, ela te chama a atenção, ela traz um saudosismo sobre você, ela traz algo que ali você diz assim, mas é tão bonito, é tão bom, né, estar perto, estar junto. E a gente vê outro ponto dentro dessa festa, a hipocrisia. Será que não é bom abraçar e chorar juntamente com seus familiares, qualquer dia do ano? Será que não é bom você poder se aproximar da sua mãe e dizer assim, mãe, eu te amo, qualquer dia do ano? Será que não é bom você escrever uma mensagem lá para o seu vizinho, para a pessoa, qualquer dia do ano, falando uma coisa boa, bonita sobre Jesus? Por que esse Jesus dessa festa parece ser bom somente num dia, nesse período, nessa semana? Porque esse Jesus, que parece que renasce no coração das pessoas, somente nesse período deixa as pessoas mais, como que se diz, amáveis, mais próximas uma das outras? Eu não acredito
que Jesus, de fato, faça isso. Que ele deixe por 11 meses as pessoas se destruindo dentro de casa. Por 11 meses, irmãos sem se falar. Por 11 meses, tios, primos sem se falar. E aí quando chega no dia do Jingle Bell, do Natal, enfim, aí se abraçam, aí levam as cervejas, compartilham o churrasco, compartilham tudo, até uma certa hora, depois pronto, tudo acaba. Todo o encanto do Natal acaba. Toda aquela magia do Natal, que é uma das propagandas, né, que algumas marcas de bebida, de comida fazem. Essa é a magia do Natal. Aí tu vê saindo assim, a magia do Natal. Aí você quer visitar alguém, e aí você quer, entendeu, estar próximo de alguém, aí você sente vontade de fazer alguma coisa boa, compra até um rancho para distribuir na rua. Que hipocrisia! Coisas que nós como cristãos, novamente, se você de repente não é cristão, ou não está dentro, né, da chamada igreja, não é direcionado para você. Esse puxão de orelha é para nós cristãos. Porque não adianta a gente estar com a Bíblia, com a palavra, e a gente viver de uma maneira totalmente distorcida daquilo que Deus quer. E aí então, a gente precisa entender um pouco como esse espírito natalino, que libera uma magia do Natal sobre as pessoas, ele consegue influenciar tanto, mas tanto, não somente a cultura aqui, brasileira, ou a cultura ocidental, mas em várias nações. Em várias nações. E existem símbolos, como nós já falamos, eu vou novamente citar rapidamente alguns aqui, desses símbolos que representam este momento que chamamos de Natal. Existe a árvore de Natal, a glamurosa, não pode faltar. Independente se é aquela, entendeu, que já tem 10 anos, aonde a pessoa já bate ali a poeira, a teia, né, e monta ali, se ela é desse tamanho, se ela é assim, se ela tem 1 metro, enfim. Tem que estar ali no cantinho. Tem que estar ali enfeitando. E aí como a gente sabe que essa árvore de Natal, que é o básico, eu vou falar das coisas básicas, porque se você quiser as coisas mais profundas, você vai ter que ir na aula passada, onde foi ministrado já sobre cada um desses pontos que são importantes. A árvore de Natal, ela simboliza a esperança e a vitalidade, porque é uma árvore que, independente do calor, independente do frio, as suas folhas, os seus ramos, eles continuam ali vigorosos, continuam verdes, e aí traz toda uma entonação de sempre estar reavivendo, trazendo a esperança de algo. Então, nós precisamos compreender isso. E aí, o segundo elemento dessa festa é a estrela do Natal. A estrela do Natal, ela representa o quê? Aquilo que traz luz, que ilumina toda uma casa, o que traz luz para a família, que vai trazer luz ali para as pessoas. E então, nós precisamos compreender que esses elementos, ainda que de uma maneira que eu estou explicando aqui, que não tem nada a ver, mas por detrás tem um significado espiritual, tem um significado que nós precisamos analisar e ver. E aí então nós precisamos, queridos, compreender. E aí o que a pessoa faz com essa estrela? Essa pessoa ela vai e coloca no ponto mais alto da árvore, olha só, para que aquilo lá, claro que não emite nenhuma luz, e as pessoas compram um que brilha com pisca-pisca ali e tudo mais. Mas enfim, o terceiro elemento dessa festa é o Papai Noel. Então, aquele que se coloca, entendeu, como o que sacrifica tudo para fazer as pessoas serem felizes nesta época. E ai, se uma casa não recebeu o Papai Noel, parece que a tristeza invade. E aí o que acontece? Muitos pais e mães precisam
usar o cartão de crédito, passa lá 6, 12 vezes, comprar ali o brinquedo do sonho, a roupa do sonho, alguma coisa do sonho do filho, embrulhar, e aí no dia seguinte ou meia-noite falar assim: o Papai Noel veio te visitar. O Papai Noel trouxe. Então, aquele motivo de visita seria a alegria de toda a casa, de toda a família. E a gente já vê aí, aonde uma festa, onde nós cristãos, nós estamos ali comemorando, e um pai que é trabalhador, uma mãe que trabalha, família trabalha, compra um presente, compra uma roupa, e depois está dizendo que é o Papai Noel. Ô cristão, toma vergonha na cara. Pelo menos assume que foi o teu salário, o teu trabalho, que comprou o presente para o teu filho. Ah, eu não vou estragar isso é uma loucura. Não, não é loucura. Loucura é nós falarmos que Deus é o nosso Pai e a gente está, entendeu, aí seguindo um barbudinho branco, que não sou eu, obviamente, não é? Que está enganando um monte de gente. E aí? É muita hipocrisia. Então nós precisamos entender algumas coisas. E este homem é aquele que sacrifica para visitar e levar o quê? A alegria, olha só. Mas paremos para pensar nesse terceiro ponto. Essa festa, né, do nascimento de Jesus, até então, ninguém se preocupou com Jesus. Porque você, a primeira coisa que se preocupou foi em comprar pisca-pisca. Aí você comprou pisca-pisca e viu a sua vizinha comprando uma árvore de Natal, isso não é inveja, claro, né? E aí você quis comprar uma árvore de Natal até um pouco maior da sua vizinha. E aí, depois comprou os adereços, comprou isso, comprou aquilo, e aonde está Jesus nessa festa de Natal? Aonde está? Aonde está aquele que realmente tem o significado para o cristão? Então, amados, não combina determinadas atitudes, coisas que nós cristãos temos e estamos servindo a Deus. Como eu falei para você novamente, lembrando, se você pegar somente essa ministração, você não vai entender muito. As outras ministrações, elas vão trazer claridade melhor sobre este ponto. Ainda seguindo em frente, Papai Noel, que está ali, aquele que se sacrifica, trabalha, olha só, o Papai Noel trabalha o ano todo, se prepara o ano todo para levar a alegria no lar, para levar a esperança, para presentear. E aí também tem o presente do Natal, né? Além da mentira, eu não sei como funciona isso direito, mas além da mentira que o Papai Noel trouxe, aí depois outro traz presente. Será que as pessoas querem concorrer com o Papai Noel? Porque o que sobra, o que está ali de presente, parece uma oferenda, eu não vou nem dizer de qual tipo de religião, mas parece um negócio ali, entendeu? Que monte de presente, de sacolinha e tudo mais. E aí a pessoa não sabe se disso é do Papai Noel, se alguém levou, que isso, e, enfim. Aí já mistura uma coisa com a outra, dizendo que naquele dia também é importante ter o quê? O amigo oculto. Mas eu quero dizer que neste dia, nesta noite, Satanás nem precisa ficar em oculto, porque ele já está ali se movendo claramente nas situações. E aí então tem os presentes que significam as oferendas dadas uns aos outros. E ali as pessoas se emocionam e elas choram. E isso a gente vê em Ezequias, isso a gente vê em Jeremias. A gente vê esse mesmo ato de dar presente, se abraçar e chorar, quando os versículos nesses livros falam da adoração a Tammuz. Mas não tem nada a ver. Eu abracei minha mãe, eu abracei meu pai, eu abracei meu primo, eu abracei fulano, Beltrano. Olha só, é ou não é? Mas, de maneira alguma também eu quero lhe confrontar, eu quero lhe trazer alguma situação. Eu só quero trazer para todos nós cristãos um pouco mais de claridade, da gente poder entender e enxergar algo em relação a isso. As guirlandas é um outro item, ou o quinto item, as guirlandas, que elas são penduradas geralmente nas portas, na entrada da porta, para dar o quê? As boas-vindas.
Olha só. Então, isso, obviamente, em um outro contexto, que você sabe, geralmente são colocadas arcos de flores em determinados lugares para representar portais espirituais. Esses portais espirituais, que eles dão acesso ou abrem o mundo do espírito para que espíritos possam adentrar naquela casa, possam adentrar naquela família. E aí não se sabe o porquê tanta briga, miséria, ruína, problema, e vai embora. Mas que é isso? Isso é loucura. É loucura quando a gente vive de maneira cega. E esse item só é usado neste período. Se você quiser encontrar este item em qualquer outra data do ano, você só vai encontrar em um lugar. Em nenhum outro lugar você vai encontrar isso. Você só vai encontrar isso em qualquer dia do ano no cemitério. No cemitério. Diga, guirlandas são boas-vindas de espíritos que acessam os portais que muitas pessoas abrem. Então, o simples ato de colocar ali, porque quando se faz isso também, quando a pessoa em um velório, com todo respeito, em um velório, quando a pessoa morre, é saudando, é dando ali um reconhecimento. Isso, obviamente, no velório. No entanto, nós precisamos entender que dentro do cemitério tem outro significado. E muitos cristãos que saíram das religiões de Umbanda, Quimbanda, da Macumba, quando eles se converteram ao cristianismo, e eles olham todos esses adereços que os cristãos colocam dentro de suas casas, eles olham assim, opa, aquilo dali eu usava lá, e era para isso. Então, nós precisamos do Espírito de Deus para nos trazer o entendimento, e não do Espírito natalino. E aí, então, a gente encontra quem? O presépio agora. Claro, o presépio não é para qualquer um. É para quem tem um dinheiro a mais, mas as pessoas que têm também até um dinheirinho, elas olham assim, eu não vou comprar isso não. Elas preferem comprar as outras coisas do que o presépio. O presépio é aquela figura, ali onde Jesus está, né, no nascimento dele, tal, tudo mais. Mas a gente tem esse também item. E o sétimo item, qual é? Pergunta a pessoa, qual é o sétimo item do Natal? Não respondeu? Então fala assim para a pessoa, esse sétimo item é todo crente. É você que não vive a verdade. O sétimo item do Natal é você, que sabe que a verdade já lhe trouxe o entendimento, a revelação, e você faz parte de todo esse arsenal que no mundo do espírito representa e representa muito. E aí você não sabe porque a sua vida está um embaraço, as coisas estão ali de qualquer jeito. Então, amados, nós precisamos compreender o que vive o encanto do Natal e o que fortalece essa cultura. Então, esse é o sétimo elemento. É todo aquele que sabe da verdade, mas prefere viver, prefere se colocar nesta condição. Ok? Então, queridos, entendendo um pouco mais do que a gente já falou, e esses elementos já foram lá atrás mencionados, a gente vai avançar um pouco mais, ok? Então, quero focar exclusivamente no espírito natalino, ok? Já que estamos entendidos que a festa, ou o Natal é uma festa pagã, o que é uma festa pagã? E isso não sou eu que estou falando também, tá? Você está falando, é só você pesquisar lá no Google, só você pesquisar a origem, só você, entendeu? Assistir alguns filmes, enfim. Todo mundo sabe
Você não pode ser aquela pessoa, aquele crente que diz assim, eu não sabia disso. Ah, que é isso? Você sabe. Na verdade, é o que você quer é ficar debaixo da embriaguez. Você quer ficar debaixo do engano. E o espírito natalino, ele libera o quê? Uma magia. Ok? Então, quando libera uma magia, ai de você, se não vigiar. Ai de você, se você não buscar ali se guardar, se brindar. Enfim, está em Deus. Então, se a festa natalina, como muito é citado, seja em livros, seja na internet, seja em revistas, seja na própria palavra, nós vemos isso dentro de textos que nos traz contextos, dentro de várias coisas. Se você sabe que é uma festa pagã, logo, se você faz parte desta festa pagã, você está dando adoração a outros deuses. A outros deuses. Muito simples. Se você sabe que é uma festa pagã, é verdade, é pagã, eu entendo, eu creio, e se você faz parte disso, ainda sendo cristão, e já sabendo sobre a revelação e fundamento do reino, pior é ainda. Pior. E aí então, se você entende que isso é uma festa pagã, você está dando adoração a outros deuses. Você está participando de uma festa de falsa adoração. Você faz parte de um enredo que dá continuidade, porque toda adoração, ela se alimenta de uma cultura. Cultura a gente sabe que é uma prática. São ciclos de atitude. É porque aqui em casa, no Natal, a gente gosta de acender as velas vermelhas na mesa. Aqui no Natal, a gente gosta de colocar o frango e a farofa com uvas passas assim ao redor. E também a gente vê em algumas encruzilhadas isso, com todo respeito. E a gente vê dessa forma. Então, se aquilo criou-se um hábito, porque um franguinho assado é delicioso. É ou não é? É. Mas criou-se esse hábito, e tudo isso que está na mesa, ainda que tu diga assim, é para Jesus, mas você sabendo que Jesus não está nessa festa, então é para qual espírito? Para o espírito natalino. E aí ele se apresenta com vários nomes, né? Enfim, mas aquilo que está ali é para o espírito natalino. Eu peço que vocês atentem, tá? E deixa depois aí os celulares para depois. Eu quero que vocês atentem, que depois a gente vai ter isso aqui disponível. Nós precisamos romper com esta falsa adoração. Amém? Vamos começar agora, em alguns versículos, começar pelo fim. Diga assim, vamos começar pelo fim. Vamos abrir ali em Apocalipse 18. Apocalipse 18. Não, aqui. Vamos começar aqui em João. Em João capítulo 8. Versículo 44. 8:44. Só me localizar aqui. 44. Ok? Vamos ler. Vós sois que é vosso quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio e é mentiroso e é o pai da mentira. Então, se um cristão ele participa de uma festa que a sua base ela está ligada a uma festa pagã,
Se o cristão participa desta festa, e essa festa sendo pagã é uma falsa adoração, então é mentira, sim ou não? É um enredo de engano, sim ou não? Um enredo que eu falo, é contado de geração a geração para se dar adoração a um espírito, que não é o Espírito de Deus. Se nós vivemos essa mentira, então não somente estamos desligados do Espírito de Deus, como também Deus não segue sendo nosso Pai. Mas se nós estamos metidos, conhecendo a verdade, novamente, isso não é para as pessoas lá fora, é para nós que pregamos, que falamos, que enfim, estamos com isso na mão. Se nós estamos vivendo a cultura disto, logo somos mentirosos. Se a gente conta uma historinha da árvore de Natal, se a gente conta uma historinha do Papai Noel, se a gente conta uma historinha das guirlandas, dos presentes, que é mentira. Então, nós estamos o quê? Propagando a mentira. Ok? A mentira. E aí, é muito sério isso. É muito sério. E aí, queridos, agora sim, vamos voltar lá para o final. Apocalipse 12. Versículo 7. Apocalipse 12, 7. Enquanto está abrindo a tela aí para vocês lerem, deixa eu aqui fazer um parênteses, abrir um parênteses aqui. Este que está hoje solto a mentir, a enganar e a gerar muitos filhos, olha só. Satanás, ele é um pai que ele não tem regra de filhos, não. Todo tipo de filho, quanto mais sem caráter, quanto mais violento, quanto mais sanguinário, quanto mais mentiroso. A palavra mentiroso, ele vai chamar para perto assim: ei, meu filhinho querido. Então, mentiroso é um filhinho querido. Querido mesmo. Você está entendendo? Então, a gente precisa pensar. Porque não adianta, amados. Não adianta pregar, não adianta eu estar pregando aqui, viver outra coisa, não adianta você estar aí e ouvindo palavras tão tremendas e vivendo outra coisa, não adianta cantar, não adianta a gente orar, não adianta a gente pular, não adianta, porque se for para o último abraço, seu abraço de Satanás, falando bem assim, você foi um excelente filho e fez toda a minha obra, não adianta. Então não adianta. Esse momento é um momento de, quando a gente fala de destruir a falsa adoração, é destruir aquilo que está dentro de nós. No geral, porque não é o quesito do Natal em si, é uma estrutura, que a gente sabe que não começou aqui, começou lá atrás, com pensamentos longe e distante de Deus, para se assemelhar a Deus, para afrontar a Deus, começa ali. Esse reinado não começa aqui, começa, que a gente vai ver agora em Apocalipse 12, mas ele se fortalece na terra onde? Ele se fortalece no coração de alguém que tem inveja, de alguém que tem ódio, de alguém que tem rancor, que é o coração de Caim. Ele vai se fortalecendo e agora ele não se fortalece somente, ele se expande através da mentalidade ao qual Herodes ele é batizado, com uma mentalidade de anticristo. O que é uma mentalidade de anticristo? Tudo que se opõe a Deus. Então, Herodes ele se opunha a Deus, tanto que ele constrói uma torre para ir para o céu, para habitar lá, diz assim, não, agora eu vou lá e eu vou te tirar do teu trono e eu vou governar. Igual o outro, que queria colocar o trono dele sobre as estrelas. São pensamentos assim. Mas às vezes esse pensamento que afronta Deus, às vezes ele é dividido em minúsculas partículas, em atitudes nossas, que talvez aos nossos olhos não
parece ser do anticristo, mas é do anticristo. Mentir é do anticristo. Ouvir a verdade, se opor a ela, é do anticristo. Por exemplo, uma maneira que você se opõe à verdade. Sabe como? Pergunta a pessoa, como é que eu me oponho à verdade? É alguém se levantando aqui e falar bem assim, eu não acredito nisso. Não, é só você não viver. É só você não viver. A verdade estará ali, e você não vive, você está se opondo a ela. Porque nós sabemos, se nós não adoramos a Deus, estamos adorando a alguma coisa. É ou não é? E essa alguma coisa, nós sabemos quem é. Então não adianta a gente ficar mentindo que a gente está ali, entendeu? Sem fazer nada. Estamos sim fazendo alguma coisa que talvez está nos distanciando de Deus. E aí vamos lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Juntos. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo. Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ok, olha só. Então houve uma guerra. Como é que começou isso? Numa guerra. De uma mentalidade que se opunha ao quê? À vontade de Deus. À verdade de Deus. Então, esse mesmo, olha só, esse mesmo modo de operar, de ser, de decidir, é o que pode estar na sua vida. Porque existia o quê? Existia uma verdade, sim ou não? Do Deus Santíssimo, sim ou não? E aí, este, ao qual é visto como dragão, simplesmente não aceitou essa verdade. Ele rejeita essa verdade, ele se opunha a essa verdade, ele não quer viver essa verdade, mesmo na condição de criatura. Um dia desse eu estava falando, nós criaturas, né, nós, às vezes a gente quer debater com as verdades de Deus, sim ou não? Quem somos nós? Será que filho do dragão? Você está entendendo? Se a verdade estar ali, e a gente quer se opor a ela. Existe essa maneira, mas existe uma maneira que a gente nem percebe. E qual é? Por não viver a verdade. Ananias e Safira estavam no meio da igreja, sim ou não? Da igreja primitiva. Eles eram obrigados a viver aquela fé? Não, eles eram obrigados a viver aquela fé? Não. Eles não eram obrigados. Eles não estavam ali por força e nem por violência. E eles começaram a ver a atitude dos irmãos. Ali, a maneira de ofertar, de ser, de orar. E eles queriam ser iguais. Mas chega um momento que eles entram com uma mentira para não ser igual. E aí que está que às vezes a gente tem determinadas atitudes que a gente não consegue enxergar, porque já estamos embriagados por este, que é o pai da mentira, decidimos ali, e o que acontece, amados? Literalmente vem a morte sobre nós. Então, nós não somos, queridos, obrigados, mas se nós estamos vivendo essa verdade, qual é o nosso dever? Se nós estamos buscando essa verdade, falamos que conhecemos essa verdade, qual é o nosso dever? Viver. É viver. Por causa disso, daquilo. Mentira. Você precisa viver. Porque você, ainda que acha que está embriagado, tu sabe o que precisa fazer, mas você não faz. E isso é uma mentalidade do anticristo. Se opõe à vontade de Deus. Porque é isso que Satanás quer.
Deus quer que todos nós sejamos salvos? Sim. Satanás quer? Por isso que ele tenta você. Por isso que ele trabalha na tua mente, para você ter atitudes para somar na hora de não salvo e ir para o inferno. Hã? Deus quer que sejamos santos como ele é santo? Sim. Só que aí Satanás vem e te lambuza todo. Por quê? Porque ele não quer que você seja santo. Então, vê, é um contraditório, é simples entender. O mar vermelho se abre e é simples entender do qual lado você está. Se você está do lado de Faraó, se você está do lado de Moisés. Porque uma hora o mar vai se fechar. Uma hora o mar vai se fechar. E aí, continuando. Aí, deixa eu reler agora aqui. Ó. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão com seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais achou o lugar deles no céu. Olha só. Não encontrou no céu o lugar deles. Sabe por quê? Porque não permanece na presença de Deus aquilo que é falso, aquilo que é enganoso, aquilo que não tem nada a ver com Deus, não permanece na presença de Deus. Por isso você precisa lutar todos os dias, para que pelo menos uma palavra esteja dentro de você. Porque se a sua vida for vista como uma falsa adoração, o teu lugar não vai ser mais. Você está compreendendo? Não vai ser. Está aí os crentes. Meia boca. Não tem. Eles vão por quê? Porque eles são seduzidos. A Bíblia fala aqui que Satanás veio para seduzir. Hã? Aquela tela das 1h30 que você está ali, é ele. Tu não consegue ver a cara dele. Tu está conseguindo ver o quê? Os seios, as pernas. Por quê? Porque você está embriagado. Você está vendo ali somente a parte do vinho, tomando vinho, se embriagando e ficando cada vez mais. Ninguém está embriagado. Ele veio para seduzir. Então, seja aquele homem, seja aquela menina que aparece ali, vem para seduzir. Ela só emprestou o corpo dela para Satanás. Ele só emprestou o corpo dele para Satanás. Quem está ali usando é o inimigo. Continuando. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, tá? Então quando você fala assim, mas aquela menina, poxa, ela consegue a sedução de Satanás. É quando eu chego perto dela, eu me arrepio todinho. Eita. É o mesmo arrepio se tu vê um demônio, face a face. Tu vai se arrepiar, vai se mijar, vai se cagar, todinho. Não vai só se arrepiar, não. Você entende? Então, você só... é porque meu coração pulsa. Por quê? Porque a embriaguez já está ali na mente. O que é embriaguez? É quando você perde as suas faculdades, seus pensamentos próprios, e você começa a ceder. Essa força, esse sentimento, esse desejo começa a dominar. Pulsar o coração, as pupilas abrir, suor, vontade de tocar, isso é embriaguez. E aí, adiante já sabe. Ligou o ferro, né? Esquentou. Então, não vai dizer assim, não, mas é só... Às vezes, Satanás não precisa de uma mesa cheia de ceia, com aquele negócio bonito não, só precisa do teu corpo, para ser o próprio sacrifício de uma mesa. Não precisa de tudo aquilo não. Eu vou comprar uma roupinha bonita, uma camisa vermelha, uma branca, uma verde, Natal, tá? Eu vou colocar o nevô, entendeu? E pode colocar o nevô que for, vai esquentar. Se tiver
Se Satanás vier para seduzir, mano, pode colocar neve que for na cabeça. Vai esquentar e não tem. Nada contra, tá? Quem nevou, problema seu. Problema seu. E aí então, amados, a gente vê aqui exatamente isso. Ele seduz todo mundo. Diga, seduz todo mundo. Não tem essa, tá? Ele não seduz o apóstolo, não seduz o profeta. Quem disse? Você entende? A questão é a nossa mente, a nossa vida estar em Deus. Aleluia. Essa é a diferença. Porque santidade não tem nível. Santidade ou você é santo. Não tem esse negócio. É porque eu sou um novo convertido, eu ainda não estou no nível da santidade. Põe vergonha na tua cara. Se o Espírito habita em você, pronto. Já era. Já era todo esse negócio de, é porque eu estou no processo. No processo de quê, mano? Pode colocar, entendeu, no moinho aí, pronto. Processo. O único processo que você tem, e sabe por que é difícil? Porque é dura essa carne. Essa carne é dura. Não se rende. Não se coloca, não se prostra diante de Deus. É isso. Esse é o desafio, é a dificuldade. Por isso que às vezes a gente está nessa luta. E aí, por que eu estou falando disso? Mas não era sobre Natal, está falando de santidade? Qualquer falsa adoração, olha só, aqui, presta atenção para mim. Pode deixar. Qualquer coisa aqui, pode ficar aí tranquilo, tá bom? Qualquer falsa adoração, amados, está afrontando a Deus. Você está entendendo? Então, não vão pensar que na Torre de Babel não tinha promiscuidade. Afinal, a maior promiscuidade que aconteceu ali foi uma relação entre mãe e filho. Um incesto. Então, não tem esse papinho não. Mas Natal não acontece nada disso não. É o dia das primas, das amigas dormirem por ali. É o dia que as meninas estão ali. Não tem. Aonde há uma falsa adoração, há uma entrega à promiscuidade. Há uma entrega em tudo, de finanças, como já foi falado, né, sobre como a finança é consagrada nesse tempo. Também relações sexuais são consagradas nesse tempo, relações ilícitas. E ele vem para seduzir, fala assim, seduzir todo mundo. Agora olhe para a pessoa e diz assim, então cuidado. Cuidado, não tem essa não. Seduzir todo mundo. Assim, sim, foi atirado para a terra. Eita. Fala o teu endereço para a pessoa do lado. Fala o teu endereço para a pessoa do lado. Fala, pode falar isso. Pois é. Esse endereço, querido, está na terra. Esse endereço está na terra. Então não vai pensar, entendeu, que essa luta que você passa é apenas uma luta comum. É Satanás doido para receber você como sacrifício. E outra coisa, claro que lá no final ele quer você como sacrifício morto, mas agora ele quer você como sacrifício também vivo, porque ele gosta de imitar as coisas de Deus. Ele quer você como sacrifício vivinho, fazendo as coisas erradas, mentindo, sabotando, burlando, enganando. Ele quer você vivinho, ele quer você como sacrifício vivo. Não vai pensar assim, Satanás me quer morto. Quer, depois que ele usar de todas as formas você. Depois que ele usar você de todas as formas, aí quando você estiver cansado, estou cansado dessa vida, aí ele vem com tudo. Aí ele vem com tudo, para dizer assim, não, você não vai sair da minha mão. Quantas pessoas você conheceu que falou assim, eu vou mudar de vida, aí passou um tempo e morreu. Não conseguiu. Por quê? Porque serviu a Satanás, serviu a bandeja ali, a mesa de Satanás, e chegou naquele grande dia de não querer, e aí o inimigo já tinha. Então entenda isso.
ele foi tirado para a terra. E com eles, vamos ler junto aqui? E com ele, pronto. E com ele os seus anjos. Esse ser, conhecido como dragão, a serpente, e esses anjos, que também foi lançado com ele para a terra, queridos, você precisa entender que esses são seres espirituais. Sendo seres espirituais, queridos, eles são demônios, ok? Porque eles se tornaram anjos caídos. Como anjos caídos, eles se tornaram o quê? Demônios. Então, aquilo, 30 segundos para você pensar, aquilo, sim, aquilo, exatamente, é um desses demônios que possui a tua mente, possui o teu coração, possui o teu corpo para fazer. Aquilo. E aí tu pensa, aquilo o quê? Aquilo o quê? Não sei. Aquilo, você que sabe. Esses demônios, amados, eles descem para operar, não como anjinhos bons mais. Sabe por quê? Porque eles sabem que para eles já não resta mais muito tempo. Então eles querem enganar o máximo possível. Eles querem pegar a igreja para ficar Natal, Carnaval Gospel, Boi Bumbá Gospel, Festa Junina Gospel e pronto. Porque no grande dia, quando o Senhor vier, muitos dirão, Senhor, Senhor, eu estava sentado ouvindo o apóstolo Ricardo. E ele vai dizer bem assim, até de mim tu ouviu diretamente, também tu não fez nada? Então, afaste-se de mim. Que é isso? Maldito é o mesmo título que os demônios receberam. Eles se tornaram malditos. É por isso que esses demônios que operam no engano, esses espíritos, e aqui a gente vê um dos espíritos, o espírito natalino, eles querem prender você no engano, na mentira. Então, esses demônios querem que você viva uma mentira, querem que você viva um engano, querem que você viva como um maldito. Longe da verdade e operando contra Deus. Porque eles também, como a gente viu lá em João 8, que ele não se apegou à verdade. Ele não se firmou na verdade. Fala para a pessoa do seu lado assim, está vendo quando você quer escorregar? Está vendo? A verdade ela está aqui. Agora cabe você. Cabe você. Sim ou não? Eu não estou conseguindo. A verdade está aqui. Cabe a você. Eu estou fazendo a minha parte. Ensinando as qual Deus ordenou. Você precisa fazer a sua parte. Então, esses demônios, ou esses anjos, que são seres espirituais, quando eles saíram desta glória, eles literalmente se tornaram malditos. E como malditos, eles querem também que toda a criação de Deus permaneça na maldição. A terra, ela perece, ou ela se torna maldita por causa do pecado do homem. Satanás sabe que toda a criação precisa ser destruída, e só tem uma forma, através daqueles que podem ser restaurados, que devem ser restaurados, mas que eles não entendem a verdade, nem vivam a verdade quando entenderem, para viverem como malditos, e assim destruindo a terra e tudo aquilo que Deus criou.
esses espíritos, esses anjos, eram seres espirituais, sim, são seres espirituais, sim ou não? Então, eles são desligados de uma dimensão. Assim como a vida adâmica nos desliga da dimensão espiritual, eles são desligados de uma dimensão. E como eles são desligados de uma dimensão, eles têm uma forma. Eles têm uma forma. E aí o que acontece, queridos? Eles precisam do corpo humano para operar as coisas ruins. Eles precisam que você levante uma mesa e consagre a Deus. Precisa que você enfeite uma árvore e adore a árvore. Ele precisa. Ele precisa. Então, quando você vê as pessoas vivendo a degradação, é exatamente um espírito maligno ali que está conduzindo aquela pessoa àquele nível de vida. Vocês entenderam? Está conduzindo àquele nível de vida. E aí, nós precisamos, amados, entender. Porque se a gente olhar assim, Satanás, ele está mais próximo do que você pensa. Ele pode estar na tua mente agora, gerando um cansaço e um sono. Ele pode estar na tua mente agora, gerando, o quê? Uma falta de entendimento. Ele trabalha para isso. Ele não quer que você ouça. Você ouvindo, ele não quer que você entenda. Você entendendo, ele não quer que você compreenda. Você compreende, ele não quer que você pratique. Porque o que nos faz ser diferente deles é a prática da verdade. Não é pregar a verdade. Não é pregar, é a prática da verdade. É viver a verdade. É viver a verdade. Então, amados, esses seres, eles estão ali, em busca das mentes. Eles estão em busca de alguém para operar todo dia. Todo dia, uma foto, um vídeo, um negócio de moralidade, de pornografia, de um dinheiro desviado, de uma situação, de uma mentira, enfim, todo dia. E aí, ele precisa, sabe por quê? Porque, como está escrito, ele se alimenta do quê? Do pó da terra. E o homem morto sem Deus é o quê? É o pó da terra. Está morto. Você está entendendo? Então ele precisa que você seja essa pessoa morta, porque ele precisa comer, ele precisa de matéria, porque ele é espírito, e porque ele é espírito, ele precisa dos teus olhos físico, ele precisa dos teus ouvidos, ele precisa do teu corpo, ele precisa de você, para fazer o que é errado, para fazer o que é maligno, para se prostituir, para levantar altares de idolatria sexual, disso e tudo mais. Ele precisa. Por quê? Porque ele é espírito. Você não vai ver dois espíritos se chocando, mas você vai ver, entender, um espírito entrando numa carne de uma pessoa para fazer as coisas ruins. Os espíritos, eles gostam de tragar cigarro. Você sabia disso? Então, aquela tragadazinha assim, vai ver no terreiro de macumba. O espírito dessa ali fala bem assim, eu quero um charuto. Eu quero um vinho tal, dá um nome. Ele não é demôniozinho pobre, igual as pessoas pobres que bebem aquele vinho. Como é o vinho que o pessoal bebe no Natal aí? Não é esse vinho, não. Eles pedem o mais caro. Pedem charuto, cigarro. Você está entendendo? Então eles precisam desta sensação que nós, enquanto corpo, alma e espírito, nós temos. Ele precisa. Ele precisa. Ele se alimenta também de palavras. Ele se alimenta de palavras. Está escrito, palavra é vida, é morte. Então a maneira deles gerarem morte é através de palavras que danificam, que destroem, que enfraquecem. Então, esse momento que a gente vê de magia, que todo mundo está igual um zumbi, todo mundo bonitinho, ao redor de uma mesa, a árvore ali piscando, e aí os sinos tocando. Existe toda uma estrutura que só naquele momento
as pessoas sentem uma certa alegria, uma certa felicidade, só naquele momento. Mas que existe toda uma cultura de ruína por detrás daquilo. E que nós precisamos destruir os altares para a gente construir realmente algo em Deus. Algo em Deus. Amém? 12:7, né? 12:9. Não, até aqui, isso. Eu preciso da ajuda de vocês para encontrar o versículo do... Eu ouvi outra voz que dizia, sai dela, povo de Deus, está lá em Apocalipse, não sei se é 8:18, só para fazer Isso. Só para a gente fazer um complemento aqui. Então, nós precisamos disso, ok? Se existe um engano que opera nessa época e se apresenta claramente como espírito de Natal. Existe um engano, olha só. Existe um engano. E se apresenta como espírito de Natal. Onde está na Bíblia? Não está. As pessoas mesmas declaram. Os comerciais declaram. As empresas mesmo declaram. Não vamos demitir não, porque agora estamos no espírito natalino. Não, eu vou tirar satisfação com ela. Não, agora não, deixa passar. A gente tem que ter o espírito natalino agora, nesse tempo, nesse momento. É ou não é? As confraternizações dos trabalhos, das coisas, tudo. Já está aí? 18:1, perfeito, obrigado. Vamos ler aqui, ó. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de Ok. Olha só. Aí a gente vê novamente que existe uma força estrutural, cultural, de mentalidade, de vida aqui. E você vai vendo que isso transcende gerações. Transcende. Porque ainda que seja uma revelação futura e algo que já aconteceu em parte, transcendeu. Transcendeu. A Babilônia, assim como que Satanás encontrou no coração dele o quê? Lugar. O nome dele Caim, que matou quem? Abel, o adorador legítimo. Não era adorador de palavras, era adorador de ação, que ele deu o melhor para Deus em ação. Então foi lá, Satanás encontra naquele coração e novamente usa a mão, usa o coração, usa a boca. Satanás faz isso, então não vai pensar que aquilo, a tua ação, ela é desconectada de apenas um sentimento. Tem alguém se alimentando disto. Fala para a pessoa do seu lado assim, tem alguém se alimentando dos sentimentos ruins em você. E diz assim, e não sou eu não, tá? Então, ele se alimenta, e você vai ver aqui, ó, caiu, sai dela. Qual é a ordem? Sai dela. Mas sai da onde? Eu não estou entendendo. De tudo que se chama ou que vai contra Deus. Tudo que vai contra a vontade de Deus. Sai dela. Como eu faço? Não sei. Essa é uma atitude de fé, uma ação de fé. É mais fácil para nós adultos, né? Para nós que já temos as nossas vidas, pagamos nossos boletos, Deus já nos abençoa com as coisas, é mais fácil. Mas eu vou dizer, mas um dia nós éramos também jovens, e que tivemos que decidir, e que tivemos que andar na rota, tivemos que fazer a coisa certa. Porque não dá, amados, para continuar uma vida e achando que esse brilho do Natal, que todas essas coisas aí é fantástica, maravilhosa. Não, mas é só. E aí, naquele grande dia, Senhor, não, é só isso. Afaste-se de mim. Nós precisamos definir.
Agora, como tu vai fazer isso? Não faça na força do braço. Faça em Deus. Está aí, ó. Faça em Deus. Ai, ai, caiu. Sabe por quê? Porque esses demônios, essa mentalidade, por mais que esteja em operação aí milênios, ela não vai permanecer. Quando a palavra fala novos céus e nova terra, significa que tudo isso não vai. E os demônios e o dragão com os demônios, com os anjos que se tornaram demônios, juntamente agora com quem? Com todos os rebeldes. Olha para a pessoa e diga assim, não olha para mim não. Você está entendendo? Agora já não é mais só o dragão, a serpente. Agora não são mais só os anjos, seres angelicais ali que se tornaram demônios. Agora são eles e todos os rebeldes. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Depois vocês, para entenderem, porque o que é ministrado vem a nível de revelação, e depois vocês mergulham ali na letra. É importante. Vocês compreendem? Porque agora a gente vê lá, não, mas Satanás vai ser julgado, glória a Deus. Os demônios vão ser julgados, glória a Deus. E também todos os que forem rebeldes. Todos. Aquilo que a gente vê lá na lista. E esses não herdarão o reino dos céus. Quem? Vê lá se o teu nome está lá. É só ver, não vai estar escrito teu nome, Ricardo Ferreira de Assis, mas vai estar lá. Porque não é nome, é a essência que está em você. Essa é a tua identidade. Entendeu? É essa a tua identidade. É isso que fala aonde você está. Amém? Então a nossa identidade, nossa essência tem que estar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, pode ler, por favor. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ok. Vocês estão compreendendo? Existe então todo o cenário. Mas os crentes... É tão desafiador para nós. Rapaz, isso aí é um império. Isso aí é um império. O império das trevas hoje está aí, ó. Vivenda, loucura, isso. Gente esbanjando, YouTube, gente se prostituindo, isso e aquilo. Não, essa não é a vida que Deus tem para você. Essa não é a vida que o Senhor tem para você. Não é a vida. Você está compreendendo? Então, independente de como está brilhando a árvore de Natal lá fora, a árvore de Natal, nós temos a árvore da vida. Enquanto você está se deliciando da árvore de Natal, se preocupando com a árvore de Natal, aonde vai colocar? Não, aqui, vão entrar ali, eles têm que ver a árvore aqui, coloca tudo aqui para eles verem. Que loucura. Mas a verdadeira estrela não está em você. E que não é do 13, não. A verdadeira essência, vida, não está em você. Você não está preocupado. A árvore de Natal, os brinquedos, a roupa nova que você ganhou, você quer o quê? Mostrar, sim ou não? Numa lavagem ela pode ir embora. Enquanto o novo homem você não quer mostrar. Eu tenho vergonha. A Bíblia não. O novo homem você não quer mostrar. E aí, quanto mais a gente vai entrando nessas fases, mais apostasia vem na nossa vida. E a apostasia ela tem características, amados. Ela é uma embriaguez, vocês sabem disso. Eu não sei, acho que eu não peguei aqui o versículo, mas pode pesquisar também para mim. Só que a pastora ou o Jonathan que estão mexendo, vocês podem olhar aqui para mim. Olha só, a apostasia, ela tem uma característica. Desânimo, falta de vontade de ler a palavra, de orar, de jejuar. Vem muitas coisas. Apostasia. Porque antes de se manifestar o pai dos mentirosos, porque ele não quer passar vergonha, ele precisa o quê?
ter gerado um monte de apóstata. Porque os apóstatas irão adorar o homem da iniquidade. Ele não vai chegar do nada. Imagina se ele chegar, a igreja poderosa orando ali. Ele não quer isso. Ele quer o quê? Ele quer gerar um monte de apóstatas. E os apóstatas não conseguem se firmar na fé, porque ele também não se firmou na fé, na verdade. Ele não se firmou na verdade, e agora o que acontece? Ele precisa se manifestar, mas ele precisa de quê? De adoradores, para mostrar para Deus que ele é adorado. Então ele precisa de você. Ele precisa que você enfraqueça. Ele precisa que você entre nessa embriaguez da apostasia. Aí você vai vendo. Aí do nada você vai se afastando. Eu acho muito lindo os meninos. Não que somente a fotinha lá do batismo, mas tem muitas fotos que você pode colocar. É ou não é? Mas quando você tem aquilo de mostrar, sabe por que eu mostro sempre a minha vida? Porque aquilo é minha vida. E não é só de foto, aquilo é registro de toda uma vida, de toda uma construção. E eu não tenho vergonha. E as pessoas olharam assim, mais um pastorzinho, mais um ladrãozinho. Não interessa, é a minha vida. É a minha fé, é a verdade. Não interessa o que as pessoas vão pensar. Se eu carrego isso aqui, se eu falo uma coisa que para as pessoas é loucura. É a minha fé. Eu mostro isso. Amém? Então, Satanás ele tem um meio de operar. Aí você vai se desligando das coisas, vai se desligando, já não sente mais aquele amor pelas coisas de Deus. Aí começa a esfriar. Literalmente. Tem coisas que a gente vê, às vezes, no nosso meio. Mas, enfim. Pode ler, por favor? Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio. Aí eu te pergunto, santuário de Deus, presta atenção, quem é o santuário de Deus hoje? Somos nós. O que está assentado no santuário de Deus? O Espírito Santo, ou a apostasia através do Espírito do Natal, o Espírito do Carnaval, o Espírito do Galo, do Flamengo, do sei lá do quê? O que está assentado nesse templo de Deus? O que é maior do que Deus? O que rouba o teu amor por Deus? Porque se você ganhar um ingresso para um jogo, aconteceu isso com o Arthur, acho. Ganhou um ingresso para uma final e tinha um evento. Aí ele perguntou, o que eu faço? Você decide. Se tem um ensinamento, decisão é sua. E obviamente que ele decidiu. Então, o que mostra? O que está dentro de nós? E se falar bem assim, hoje nós temos um tempo de oração. Eu vou, mas eu vou depois, vou chegar atrasado. Se fosse algo importante, então você tira a métrica de tudo aquilo que você faz com todo esforço. Se você atravessa a cidade hoje, por exemplo, temos o Yuri, que atravessa a cidade, veio de lá de Contagem para evangelizar aqui, na zona leste de BH, olha só. Eu já disse para ele, guarda porque isso é testemunho. Guarde. Mas o que faz você atravessar e ir para outros lugares? Porque eu fazia isso, a gente saía de um ponto, atravessávamos Manaus para ir evangelizar. Sabe por quê? Nosso coração ardia naquilo. É a mesma coisa. Festa, convite de famílias, futebol, isso. Tudo que você gera um esforço para fazer. Aí você usa essa métrica. Será que para isso eu faço? Não, não faço. Então, o homem da iniquidade
Ele está esperando que eu entre na apostasia para me fazer filho da perdição como ele, e assim ele possa assentar-se no templo de Deus e comandar a tua vida, porque isso é o que Deus quer, governar sobre nós. Mas quem vai governar sobre tu? Se você entrar na apostasia. Mas isso é possível, e isso a gente tem um paralelo do físico, como a gente vê quando entra esses adereços dentro dos locais de reunião, que é chamado igrejas, árvore de Natal imensa, o coral cantando, tudo aquilo, é isso aqui, ó, também. E também é aquilo que nós vimos lá onde? Em Ezequiel 8:12 em diante, quando Deus pega pelas mechas ali o profeta, leva e mostra como é que está o templo físico, de parede. Aí ele olhou e viu o quê? Todo tipo de abominação. Aí eu te pergunto, hoje a igreja está vivendo isso também? Tá. A partir do momento que coloca lá aqueles adereços que não tem nada a ver com Deus, quem está governando ali? Quem está governando? Porque Jesus nasceu. É outra ministração que a gente sabe isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado, queridos. Muito cuidado mesmo. Aleluia. Finalizamos em João 14. João 14. Do versículo 16 a 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, a fim de que esteja para sempre com o Espírito, que o mundo não, porque não me, continua, e nem, ok? Então, existe um Espírito que é enviado, e nenhum de nós, nem do outro lado, e você que vai assistir, você que possa ser um grande homem de Deus, pode ter, eu tenho 50 igrejas, quem é esse cara aí? Eu não sou ninguém, só sou aquele que acredita na verdade, é isso, que acredita na verdade, o Espírito que vem da parte de Jesus, que o Pai autoriza a vir, é o Espírito Santo, e que não tem nada a ver com o espírito natalino, não tem nada a ver com o espírito de Semíramis, de Nirodes, de Tamuz, não tem nada a ver com o espírito de Astarote, dos Balaíns, não tem nada a ver com Júpiter, com Vênus, não tem nada a ver. O Espírito Santo que Jesus falou, que é o Espírito da verdade, e nós precisamos nos alimentar disso. Aleluia. Chega de querer enganar a igreja e dizer, mas a gente não comemora, é só um momento de família, de reunião. Faz todos os dias, não precisa levantar altar, não precisa fazer o que se fazia lá atrás, não precisa se levantar pinheiro, colocar presente para adorar, chorar, se emocionar em um tempo como esse. Eu sei que a família precisa se reunir sempre. Não precisa chegar ao final do ano para você amar, para você liberar perdão, para você abraçar, para você visitar as pessoas, seus pais, levar uma mensagem assim de vida, e não chegar como um dia como esse e dizer Feliz Natal. Porque quando você fala Feliz Natal, você está proferindo mentira. E Satanás é o pai da mentira. Você precisa literalmente declarar a verdade na terra. Deus abençoe você, paz e justiça do reino, que o Senhor possa derramar sobre você da graça, do amor, da bondade, da misericórdia e assim por diante.